Olá a todos, me chamo Elke Samante e neste vídeo irei fazer uma apresentação do meu projeto de ciência de dados. Escolhi dados de previsão de insuficiência cardíaca. A motivação para essa escolha é que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte em todo o mundo e a insuficiência cardíaca é um evento comum que causa doenças cardiovasculares. As pessoas que têm alto risco cardiovascular precisam de uma detecção precoce do problema, né? Assim, uma análise de dados e modelos de machine learning podem ser úteis. Os dados foram retirados do site do Kaggle, sendo que eles são obtidos, né, construídos a partir de uma integração de dados, que é uma etapa de pré-processamento, onde são combinadas características em comum, né, de vários conjuntos de dados, nesse caso foram 5, tornando o maior conjunto de dados de doenças cardíacas disponíveis para fim de pesquisa. No final, deu um total de 918 observações, né, pois foram retirados as observações duplicadas. Os datasets individuais estão disponíveis no site do UCI Machine Learning. Eu carreguei os dados como um data frame do Pandas. E aqui eu faço uma descrição das características, né? Os dados são tabulados, ou seja, organizados em linhas e colunas. As colunas são os atributos e as linhas são os objetos. Aqui temos o atributo alvo, que é se a pessoa tem ou não insuficiência cardíaca. Então, o atributo alvo assume valores discretos, então temos um típico problema de classificação. Se fossem contínuos, seria um problema de regressão. E sobre os atributos, né, nós temos a idade do paciente, temos o gênero, o tipo de dor torácica, pressão sanguínea, colesterol, se é ou não pré-diabético, resultado de eletrocardiograma e mais 2 outros exames, e angina induzida por exercício. Aqui eu dei um ponto info, que mostra a quantidade de atributos, né, quantidade de atributos e o tipo dos atributos. E, além do mais, eu fiz uma caracterização dos dados contra tipo e escala. Isso é importante quando a gente for fazer análise e aplicar estatísticas. Temos que saber isso aqui para escolhermos estatísticas adequadas, né? Aqui tenho mostrando, né, como isso é feito. Esse aqui, os azuis mais claros diz respeito ao tipo e esses outros diz respeito à escala. E aqui eu fiz uma caracterização de todos os atributos, né? Essa escala aqui em relação aos atributos quantitativos é menos comum, mas ele diz respeito ao zero da escala, né? Os intervalos, o zero da escala está deslocado, ou seja, os valores estão numa faixa. Por exemplo, em relação à máxima frequência cardíaca, está numa faixa entre 60 e 202, pois não faz sentido, por exemplo, uma pessoa ter frequência cardíaca em zero. Em relação à parte de pré-processamento de dados, né, ele é importante para retirar imperfeições, valores inconsistentes, duplicados, ausentes, verificar se tem atributos independentes ou relacionados, entre outras coisas. O que eu fiz aqui basicamente foi a parte de data cleaning, né? Existem coisas sofisticadas, né? Mas existem também coisas básicas que tem que ser feito em qualquer projeto. O que eu fiz primeiro foi verificar se existiam colunas com valores únicos, né? E não tinha. Porque se tivesse isso, eu poderia retirar, né, aquele atributo. Depois eu considerei se tinham colunas com poucos valores. Isso faz sentido para atributos numéricos, né? Se tiverem poucos valores para atributos categóricos não faz sentido, né? Porque pode ser que aquele atributo tenha poucas categorias, né? Até no nosso caso, nós temos, por exemplo, atributo que tem apenas 53 valores diferentes, né? E aqui deu 5,8% aqui. Mas o que eu trataria aqui, não necessariamente eu preciso remover, mas eu poderia se perguntar se esse atributo poderia ser feita uma transformação nele e tratado como categórico, por exemplo. Nesse caso aqui não tinha nenhum, sei lá, menor que 1%, né, em relação ao total dos dados. Então, eu não fiz nenhuma transformação. Depois eu procurei se existiam linhas, né, duplicadas, né, que são os objetos, e não tinha, né, inicialmente já tinha sido informado no dataset que não tinha, mas é importante a gente sempre conferir, porque o dado pode ter sido corrompido, alguma coisa. Depois, a questão dos dados ausentes. Eu utilizei o método Dropna, que ele já retira se tiver
No caso, pode ser tanto linha quanto coluna, né? No caso, eu fiz com linha, para retirar se tivesse a linha. Mas não tinha, né? Nenhum valor ausente. Nesse caso, você pode retirar ou você poderia também fazer uma imputação de dados, né? Baseado nas estatísticas daquele atributo, por exemplo. Mas nesse caso não tinha nenhum, tanto que continuou com 918 linhas e 12 colunas. Essa parte aqui já é uma coisa mais sofisticada de limpeza de dados, que é a identificação de outliers. São aqueles valores, né, que estão fora do intervalo que é esperado, ao contrário dos outros dados. Eles são importantes retirar porque eles prejudicam, de certa forma, tanto os modelos de aprendizado de máquina, quanto também a própria análise de dados, porque tem algumas estatísticas que são prejudicadas por eles, como, por exemplo, o médio é muito afetado por valores extremos. No entanto, é um ponto muito sensível que, geralmente, um especialista que tem que decidir se realmente aquilo vai poder ser retirado. Primeiro, eu fiz uma visualização da distribuição dos atributos numéricos, porque eu poderia utilizar para identificar os outliers o desvio padrão, só que só faz sentido com a distribuição gaussiana, então por ter os histogramas, né, e o distplot que mostrava essa linha, mostrando a distribuição, né, então vemos que alguns se aproximam de uma gaussiana e já outros, como por exemplo esse aqui, não. Mesmo assim, eu precisaria de um teste matemático mais adequado para me dizer se seria uma gaussiana ou não. Só que existem outros métodos, né, estatísticos que podem ser aplicados para distribuições que não são normais. Como, por exemplo, a amplitude interquartil que permite o plot dos box plot, foi o que eu utilizei. Então, eu fiz o box plot dos atributos, né? Esses pontinhos aqui seriam os valores que seriam outliers. Nesse caso aqui, eu até fiz uma retirada de outliers apenas para a gente visualizar. Aqui eu calculei os quartéis e tudo mais, os limites. E retirei, né, os outliers. Aqui, ó, sem outlier, com outlier. E também fiz todos os outros, né, atributos. Em relação à exploração, né, análise exploratória de dados, nós podemos tirar insights e informações importantes, né, acerca dos dados, com técnicas de visualizações, né, e estatísticas, entre outras coisas. Então, por exemplo, uma pergunta que seria interessante fazer ser respondida, né, acerca dos dados, é quem, por exemplo, quem tem mais risco de insuficiência cardíaca, né, em relação às características. Então, primeiro eu fiz a relação entre os atributos categóricos, algo bem simples e que funciona bem para tirarmos as informações em atributos categóricos, são tabelas de contingência. Então, por exemplo, eu vou olhar só apenas alguns aqui, porque o tempo é pouco. No primeiro caso, por exemplo, aqui, só olhando o gráfico, podemos ver que indivíduos do sexo masculino têm mais insuficiência cardíaca. Já nesse outro caso aqui, podemos perceber que pessoas com 58 anos tiveram mais casos de insuficiência cardíaca e que na faixa de 50 a 70 anos que está concentrado mais esses casos. Já nesse outro caso aqui, podemos ver que indivíduos assintomáticos em relação à dor no peito que tiveram mais insuficiência cardíaca, né? Então, eu fiz esses pares, né, com o atributo alvo para todos os atributos categóricos. Depois, eu combinei 3 atributos categóricos. Eu utilizei o catplot. Então, eu coloquei nesse eixo aqui, que era para relacionar uma variável numérica com 2 categóricas. Só que o atributo alvo está binário, só que numérico, né? Então, foi possível. Podemos tirar informações bem importantes. Por exemplo, nesse gráfico aqui, podemos ver que, tanto, independente de ser homem ou mulher, se você tem o FAST, né, BS, maior, você tem mais problemas cardíacos, né? As pessoas têm mais a insuficiência cardíaca. Já nesse outro caso aqui, por exemplo, vemos que o tipo de dor no peito, ASIY, que vai ter mais insuficiência cardíaca. Já nesse outro aqui, que eu achei bem interessante aqui, para os homens, né, o resultado do eletrocardiograma ser esse laranja aqui, ó, é mais decisivo, né, para as vezes tem insuficiência cardíaca, já em mulheres é esse outro tipo, né, o verde, o LVH. Aqui tá as outras relações. Aí depois eu fiz a relação entre os atributos numéricos através do heatmap, né, calcula a correlação de Pearson. Só que nesse caso aqui, por exemplo, tinha o FAST-BS, que era categórico, mas estava com valores numéricos, por isso que é importante a gente classificar. Então, eu tirei ele antes e depois fiz o heatmap, que calcula as correlações, só que uma correlação forte é uma correlação não é só a partir de 0,5, é uma correlação moderada, e nenhum apresentou.
Então, meio que entre os atributos numéricos não consegui identificar. Depois aqui eu fiz, né, um ponto describe, só para pegar alguns valores de média, mediano, entre outras coisas. E aqui eu utilizei o perplot, né, que correlaciona aos pares, né, as variáveis numéricas, né, então aqui é um gráfico do tipo scatterplot, relacionando, né, aos pares das variáveis numéricas, e aqui nas diagonais são as funções de distribuição de probabilidade, né, em relação à variável atributo, a relação ao atributo alvo, né. Então, da distribuição de probabilidade para se não tem insuficiência cardíaca e se tem insuficiência cardíaca. E depois eu fiz uma relação entre os atributos numéricos e dois categóricos, que era a ideia lá do catplot. Realmente, né? Então aqui também a gente pode tirar algumas informações dos gráficos, né? Por exemplo, aqui, entre homens e mulheres, quem tem mais insuficiência cardíaca, né, vai ser com a maior idade e vai tender a ter mais insuficiência cardíaca. Tem essas outras relações para os demais gráficos, né? Aqui é em relação aos outros variáveis. Aqui está as referências deste trabalho. Obrigada.